Santos Dumont deserves an important place in aviation history, just not the place that many Brazilians think he has. Santos Dumont, herói brasileiro. Herói? No famoso livro de aço dos heróis da pátria, que o Brasil tem guardado lá em Brasília, está lá, bem definido. Santos Dumont, nosso herói. Você conhece Santos Dumont? Será mesmo? Alberto Santos Dumont nasceu em 1873 em Minas Gerais, na cidade que hoje leva o seu nome. Muito rico, era herdeiro de fazenda de café. Com 24 anos de idade, foi morar e estudar em Paris. Lá se dedicou aos estudos dos balões e começou a ser reconhecido por seus inventos. Santos Dumont era a maior personalidade mundial, não é só na aviação, não, em tudo. Ele era um cara conhecido no mundo inteiro. Seu nome era pronunciado por toda parte. Um homem que se dava com reis, com príncipes. Quando ele voava de balão, o próprio príncipe de Mônaco segurava a corda para ele. Ele era uma grande celebridade. Santos Dumont was a fascinating character. He was tiny, first of all. He only weighed about 100 pounds. He was one of the best-dressed men in Paris and was friends with Cartier and all of the top figures in Parisian society. O Santos Dumont foi um grande brasileiro. Foi um balonista muito importante, talvez o maior balonista que já existiu. I think Santos Dumont had a very different personality. Was very public with what he did. He enjoyed that interaction with people and liked to be in the limelight and liked to enjoy life and experiment, and he was somewhat of a daredevil, it sounds like. Mesmo as primeiras notícias sobre os irmãos Wright, do primeiro voo de 1903, ela fala que garotos de Dayton copiam o grande Santos Dumont. Quer dizer, mesmo nos Estados Unidos, ele era conhecido como grande aviador. And he was also a very dedicated inventor, and before moving on to fixed-wing aircraft, he was one of the first men. He was trying to solve the riddle of how you steer a balloon. And during this time, people were flying balloons all over the place. And Santos Dumont was flying balloons in Paris, and one burst, and he was hanging from a hotel. And so he was a very dedicated inventor. Santos Dumont era um homem que antes do avião, ele ia jantar ou almoçar no restaurante de Paris, ele ia de balão até, prendia o balão em cima do teto do restaurante, descia. Ele era um homem extremamente corajoso, entendeu? Ele sofreu vários acidentes de balão, ele não tinha medo. Na virada do século, em 1900, Santos Dumont está em Paris, encantando o mundo com seus dirigíveis, fazendo apresentações e ganhando vários prêmios. Santos Dumont foi o primeiro homem do mundo a construir um balão dirigível. O que hoje nós conhecemos como Zeppelin foi Santos Dumont que primeiro mostrou ao mundo. Em 1901, ele contornou a Torre Eiffel com seu dirigível número 6. Olha que bonitinho. Ele não tinha nenhum interesse de ganhar dinheiro com aquilo. Ele, inclusive, dava os prêmios que ele ganhava, ele distribuía para os mecânicos, distribuía para a instituição de caridade. Ele não registrou patente nenhuma. Ele era muito rico. When I understand the work of Alberto Santos Dumont, I give him a lot of credit. He was also very serious about solving the problem of flight. And he was in an environment in Paris, which at that time in history was the technological center of the world. Paris was the place to be. And he was in an environment with a lot of other young inventors and engineers that were thinking about human flight. Ele realmente era uma celebridade. E ele também gostava de ser uma celebridade. Ele próprio contratou no século XIX 3 empresas de marketing em 3 países diferentes: França, Inglaterra e Estados Unidos. E era para acompanhar tudo o que saía sobre ele na imprensa. Agora, aqui no Brasil... aqui no Brasil, o Santos Dumont era um popstar, era uma celebridade, era o Justin Bieber da época. Pois é, o Santos Dumont, quando ele veio ao Brasil, ele pegou bem aquela fase nacionalista do Brasil, que o Brasil estava construindo seus heróis nacionais, estava tentando arranjar razões para se ufanar. E o Santos Dumont se encaixou muito bem nessa história. O Brasil queria o inventor do avião e o Santos Dumont queria um país que acreditasse que ele tinha inventado o avião. Até fizeram marchinha carnavalesca para ele. Salve estrela da América do Sul, terra amada do índio Aldair Guerreiro.
A glória maior do século XX, Santos Dumont brasileiro. Reparem só nesse trecho, a glória maior do século XX. Galera, essa música foi escrita em 1902. Isso mesmo, o século tinha acabado de começar e o cara já era a glória do século. A glória maior do século XX, Santos Dumont brasileiro. A conquista do ar que aspirava a velha Europa poderosa e viril. Rompendo o véu que assustava, quem ganhou foi o Brasil. O Brasil, por patriotada, né, diz que o Santos Dumont voou primeiro, mas qualquer estudo sério sobre o assunto vai ver que os outros voaram primeiro. E entre um e outros, várias pessoas voaram também. O único país que acredita nessa história de que o Santos Dumont inventou o avião é o Brasil. Nem a Argentina, nem o Equador, nem o Paraguai, nem os franceses, os alemães, os ingleses, ninguém acredita nessa história. Outra lenda que se fala a respeito disso é que Santos Dumont morreu de desgosto porque o avião passou a ser usado na guerra. Ele nunca se importou do avião ter sido usado na guerra. Santos Dumont morreu porque ele sofria de depressão. Ainda hoje, quem vai, por exemplo, ao Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro, fica sabendo pelos monitores que o Santos Dumont ele se matou no Guarujá porque estava deprimido, estava triste porque a sua grande invenção estava sendo usada para a guerra. Isso é outra bobagem que a gente fala sobre o Santos Dumont. Santos Dumont morreu dia 23 de julho de 1932 em um hotel no Guarujá. O laudo da polícia diz que ele morreu do coração e ele acabou sendo velado na Igreja Católica. Como um grande herói que foi, Santos Dumont não se matou e teve um ataque cardíaco. Diziam que ele morreu de tristeza em ver os seus aviões sendo utilizados para a guerra. É claro, essa foi a versão divulgada logo após encontrarem seu corpo. E era mentira. Isso não é verdade. Na verdade, Alberto Santos Dumont se suicidou enforcado com 2 gravatas na suíte de seu hotel. Ele tinha um caso lá com aquele... Ele era gay, né? Então não sabe se ele tinha um caso com um sobrinho dele que morava com ele ou não tinha. Ser gay em 1930 é um negócio... Tinha que ser muito na moita, né? Pois é, o fato do Santos Dumont ser gay ou não ser gay, para mim, torna ele mais interessante ainda. Eu imagino o Santos Dumont como um personagem muito narcisista, talvez afeminado e que gostava de luxo. Não só ele gostava, mas ele estava muito habituado a isso, né? Ele usava o Demoiselle, que esse sim foi um bom avião que ele construiu, para visitar a princesa Isabel, que estava no exílio em Paris. Então, esse lado dele narcisista, talvez homossexual, deixa ele ainda mais interessante. Ele suicidou-se por depressão. Ele sofria de depressão e suicidou-se. Ele era um homem muito corajoso, ele aí inventava um monte de coisa, ele era um grande homem, mas ele não foi o primeiro a voar. Os irmãos Wright não eram homens fascinantes, eram 2 mecânicos ali, obscuros. Os irmãos Wright não eram boas pessoas. O irmão mais velho, ele abusava psicologicamente do irmão mais novo. My uncles were very protective of their work. And in December of 1903, they flew the first powered airplane 800 feet. Guia Politicamente Incorreto é apresentado por... Santos Dumont. Ele era uma grande celebridade. Aqui no Brasil, o Santos Dumont era um popstar, era uma celebridade, era o Justin Bieber da época. O Brasil queria um inventor do avião e o Santos Dumont queria um país que acreditasse que ele tinha inventado o avião. And liked to be in the limelight and liked to enjoy life. I give him a lot of credit. Ele nunca se importou do avião ter sido usado na guerra. Santos Dumont morreu porque ele sofria de depressão. O único país que acredita nessa história de que o Santos Dumont inventou o avião é o Brasil. Santos Dumont deserves an important place in aviation history, just not the place that many Brazilians think he has. And in December of 1903, they flew the first powered airplane. Os irmãos Wright inventaram o avião?
Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar nos irmãos Wright, os famosos irmãos Wright, né? Inclusive, nas Olimpíadas de 2016, os americanos ficaram bem putinhos porque colocamos Santos Dumont para decolar no Maracanã. Mas eles queriam o quê? Que a gente colocasse os irmãos Wright lá para decolar? Não, não, é Santos Dumont mesmo. Mas o que eu quero explicar para vocês aqui agora é quem foram os irmãos Wright. Wilbur e Orville Wright nasceram em 1867 e 1871, ou seja, eram da mesma geração de Santos Dumont. Eles viviam em Dayton, no estado de Ohio. Trabalhavam na sua oficina de bicicletas e nas horas vagas se dedicavam a invenções e experimentos mecânicos. Os irmãos Wright não eram homens fascinantes. Eram dois mecânicos ali, obscuros, que fabricavam bicicleta e que escondiam aquilo que estavam fazendo. I think the Wright brothers were much more private people. They grew up in Dayton, Ohio, in a family that was very close-knit. They were very loyal to one another. There wasn't a lot of perhaps trust in the greater world. They did not travel much until they started these experiments in flight and going to Kitty Hawk, and the whole experience of going to Europe and flying was very different for them. Os irmãos Wright não eram boas pessoas. Eles eram protestantes, muito frugais, muito humildes, só queriam saber de trabalho. Eles não namoraram, não casaram, nenhum dos dois. O irmão mais velho, ele abusava psicologicamente do irmão mais novo. They were very, very, very focused on the work they were doing. I mean, incredibly focused. Some say the reason why they never had children, never got married, is because they were so focused on their work that they never had time, to mess with women and things like that. In terms of their own personal lives, neither of the Wright brothers ever married. They never had children, obviously. There is no record of them ever dating. They never had girlfriends. They had no interactions with women at all, for whatever reason. O Santos Dumont é uma pessoa muito mais interessante que os irmãos Wright. O fato é que nem sempre obras de arte são criadas por boas pessoas. E esse é um caso, né, em que essa maravilha da aviação foi criada pelos irmãos Wright, que são pessoas muito menos interessantes que o Santos Dumont. One interesting thing about the Wright brothers is that they accepted no outside funding for their work. There were people who tried to offer them to invest in their airplane, but they always refused it because they wanted the work to be their own. They knew if someone invested in their work, then they would also have a say in the airplane and what they did. They didn't want that. They just wanted it on their own. The Wright brothers were members of a very strict Protestant religious sect. And there is an essay by a famous German sociologist named Max Weber, which is The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. And it's one of the seminal essays in sociology. And it said that Protestants seek success, not for the money, but for the glory, for the expression of God. And I think that it is much more likely that the Wright brothers, who lived very simply and never bought stuff and did not have any need for material goods, were driven by this religious motivation more than simply to get money to put it in a bank account. They never seemed to have any need. They didn't spend a lot of money. They dressed simply. That certainly left them more focused on their work. They did approach their work with a kind of religious zeal. I won't call it fanaticism, that might be an overstatement, but they were focused in a way that few, even other inventors are. The Wright brothers were different in that they studied the problem of flight. They looked at all of the information that was out there, and they developed their own experiments, their own way of testing their theories, and they achieved a controlled powered aircraft prior to anyone else. The Wright brothers began to go to Kitty Hawk in North Carolina in 1900 to test a glider that Wilbur had built, which enabled him to control the steering. Because what you had was, if you set the wings like this, which is called a dihedral, the glider, even before motors, was very stable, but you couldn't steer it, and it was susceptible to wind currents. Because of aerodynamics, if it tilted this way, it would tend to come back. If it tilted this way, it would tend to come back.
Wilbur's great insight was to set the wings in an anhedral, which is slightly coming down from the center. Now, that makes an airplane inherently unstable. If it starts to tilt, if it starts to roll, the roll will increase, turn into a spin, and turn into a crash. Wilbur's great insight, which he started with a glider in 1899, was to have those biplanes, was to warp the wings, twist the wings in slightly opposite directions, which also allowed you to steer on a bank. And this he learned from riding a bicycle, because when you steer on a bicycle, you have to bank the bicycle. My uncles were very protective of their work, so only a few people did see what they photographed. The Wright brothers from 1905 on were trying to sell airplanes in Germany, in France, in Britain, in Italy, and in the United States. They sold them to gentlemen that wanted to have a hobby. They sold them to the government. They weren't real sure what the market for airplanes was, since nobody had ever sold a market before. They went from 1900, 1901, 1902. In December of 1903, they flew the first powered airplane 800 feet. Quando Santos Dumont voou no 14 bis, os aviões desenvolvidos pelos Monarch já tinham dirigibilidade. Já viravam para a esquerda, para a direita, subiam, desciam. A questão aqui é que no mundo inteiro, os irmãos Wright são considerados os grandes inventores do avião. E assim, vocês sabem, o Santos Dumont inventou o 14 bis, que ele apresentou para uma grande multidão em Paris em 1906. Então por que o mundo não reconhece o Santos Dumont como o grande inventor do avião? 14 bis was essentially a large box kite. Digamos que o Santos Dumont fez o avião errado, ao contrário, né? 14 bis was more an idea than an airplane. Isso é uma geringonça. Exatamente, o 14 bis ele era um pato, né? It is simply not true that Santos Dumont was first. O 14 bis não voava, o 14 bis dava pulinhos. Quatorze bis was essentially a large box kite, which Santos Dumont stood in, that had some power, and it could only go a few hundred yards before landing. O 14 bis não voava. Dava pulinhos. Foi o grande dia da história da aviação brasileira. 12 de novembro de 1906, o concurso promovido pelo Aeroclube francês daria o prêmio para quem conseguisse fazer um avião voar durante 1 quilômetro. E o 14 bis não conseguiu. Na verdade, ele pousou depois de 200 metros. Então ele não ganhou o concurso, mas acabou ganhando um prêmio de consolação de 1.500 francos. Digamos que o Santos Dumont foi ele fez o avião errado, ao contrário, né? Isso é uma geringonça, que não tinha dirigibilidade, vê que ele não tem leme de direção, não tem leme profundor. Esse avião não parece um avião, ele é todo esquisito. Ele não poderia voar até longe, porque ele não poderia fazer curva. Ele não tinha dirigibilidade nenhuma. Era só para sair do chão. E ele realmente saiu do chão por alguns metros. 14 bis was a... 14 bis was more an idea than an airplane. O Santos Dumont, ele custou muito a ir para as asas planas, né? Ele não entendia, nunca entendeu muito bem, talvez só ali com o Demoiselle em 1909, que ele entendeu como funcionava um avião com asas planas. He had, the way it was constructed, there was no way it could have gotten significantly off the ground, which Santos Dumont understood because he stood up. I mean, just imagine if he had taken 14 bis up 200 feet, standing, unharnessed, in the middle of this airplane, and a gust of wind hit him. Santos Dumont was smart enough to know he would have died.
So he always understood that he was building a device, he was building a machine that was going to go very, very close to the ground. Tudo bem, não foi aquele voo, mas, porra, o cara tava inventando o avião. O cara não ia sair lá voando 300 mil quilômetros já de primeira. Mas não importa a distância, o fato é que ele voou mesmo em 1906. Voar por autopropulsão já é voo. Se você tem uma capacidade de voar, seja por meia hora, 2 horas, 10 horas, o que for, é voo. Santos Dumont, então, realizou um voo. Ele realizou um voozinho que não tinha dirigibilidade. It was short little hops. It simply was not a true airplane. In fact, when Wilbur Wright was told of Santos Dumont's achievement, he correctly deduced or figured that Santos Dumont couldn't go more than a few hundred yards, which was the exact number that Santos Dumont actually flew. O 14 bis não voava, o 14 bis dava pulinhos. Ele chegou a uma altura máxima de 6 metros e depois tombou e quebrou a asa. Se o 14 bis original tivesse na cerimônia de abertura das Olimpíadas, ele não conseguiria sair do estádio. Provavelmente ele se chocaria contra as pessoas na arquibancada. Tudo bem, foi um voo bem simples em um avião que depois não deu lá muito certo. Mas, poxa, gente, foi realmente um voo de avião realizado em 1906. O único problema é que 1906 acontece depois de 1903. Vamos supor que fosse o inverso, tá? Santos Dumont tivesse voado no 14 bis em 1903 e os irmãos Wright tivessem voado em 1906. Santos Dumont teria sido o inventor do avião, que foi o primeiro a voar. It is simply not true that Santos Dumont was first. Nem a França, que durante anos considerou Santos Dumont, quando eu morei na Europa, nos anos 50, logo depois da guerra, eu era menino, nem naquela época jamais já se falava em Santos Dumont como inventor. A gente fez o seguinte, galera. Colocamos lado a lado o melhor voo realizado pelos irmãos Wright antes de 1906. E o voo do 14 bis do Santos Dumont. Reparem só a diferença. O 14 bis voou por 21 segundos. A distância que ele percorreu foi de 200 metros e apenas em linha reta. Ele não fazia curvas. O avião do Santos Dumont de 1906 não fazia curvas. Exatamente, o 14 bis ele era um pato, né? Ele voava como um pato, ele chegou numa altura máxima de 6 metros. O Flyer 3 dos irmãos Wright voou por quase 40 minutos, fazendo curvas e manobras iguais às que um avião de hoje em dia pode fazer. E para chegar nesse voo de 1905 que a gente viu, eles disseram ter realizado o primeiro voo da história em 1903. Isso 2 anos antes. Tá, faz sentido, mas eles têm provas? He said, "We discovered flight and the world owes us for that." These guys are for real. There is overwhelming evidence that the Wright brothers flew in December of 1903. Isso porque eles decolavam com uma catapulta. O voo do Santos Dumont foi em novembro de 1906, em um concurso em Paris, na frente de uma multidão de testemunhas. Agora, esse voo dos irmãos Wright, do dia 17 de dezembro de 1903, foi na Carolina do Norte e não teve testemunhas oficiais. Então, quem realmente prova que esse voo aconteceu? Tinham várias pessoas desenvolvendo o projeto, inclusive Santos Dumont. Ao passo que os irmãos Wright, eles voavam em segredo. Eles fizeram o primeiro voo lá em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, em segredo. The best documentation we have on the Wrights' early flights and their success come from their photographs. They were very prolific photographers and recorded everything that they did. Also, they had witnesses, people who observed what they were doing and wrote about it as well. Wilbur, in one of his letters, said to Octave Chanute, who was another aviation pioneer, he said, "We discovered flight and the world owes us for that." And that he meant the value of his patent. Porque eles queriam o quê? Eles queriam a patente, o direito, ganhar em cima daquilo. Now, the reason Brazilians wrongly believe that Santos Dumont was first was that the Wright brothers didn't tell anybody. They went home and hired a patent lawyer named Harry Tolman to apply for a patent because they wanted a monopoly. They did not get their patent until 1906. During that time,
They flew, and they flew before witnesses. But the witnesses were local farmers and beekeepers in Ohio where they were trying to improve their aircraft. They were protective of their own work and what they were studying and their accomplishments, and they recognized, I think, that what they were doing was going to have a great impact. And they were just very protective until they had the patent in place. There is overwhelming evidence that the Wright brothers flew in December of 1903. Fortunately, we have a fantastic photo of that first early flight. This is an original print of the first powered flight from Kitty Hawk, North Carolina, when the Wright brothers were first successful. Orville is at the controls and Wilbur is running alongside. I mean, as early as 1903, you know, they had proven that they could do this. They could take off in their airplane under its own power, and it was controllable. And then by 1904, 1905, they were flying here in Dayton, of course. Esse primeiro voo com o Flyer 1 era realmente simples, mas a partir daí o foco deles foi criar uma máquina de voar com dirigibilidade prática, que a gente chama de avião. October of 5, yes, there were witnesses. They invited some people out to come see them. They also just had people, because it was right next to an interurban line, so we had people who just were curious and wanted to come out here and check them out, see what they're doing. So in 1905, they took their 1903 design, they made improvements in the controllability, and they flew from Huffman Prairie, which is here in Dayton, Ohio. And they would take off from their field, and they would do loops, circles around their field to prove that they could control the airplane and could stay up for a long period of time. And their longest flight, I think, was 39 minutes. By that time, they were flying figure eights and circles, and for many, many minutes and many miles, they were in control of that airplane, and it was so far advanced by 1905. Okay, just making circle after circle for about 24 and a half or so miles. He flew 30 laps around Huffman Prairie, and the only reason he didn't fly any longer than his 39 minutes, because he ran out of gas. He ran out of fuel. That's one of the things that make it a practical airplane. So otherwise, he could have flown longer if he wanted to. And this plane is the world's first practical airplane. You mean practical because? This plane could do three things that all planes today can do. The pilot had total control over the plane. He could fly it any which way he wanted to, easily. He could fly as long as he had fuel in the plane. And then he could land and take off in it repeatedly, over and over again. So all planes can do that today. So they spent a lot of time understanding how the airplane pitch control works, how the airplane roll control and the directional control work. And they were really the first people that put the emphasis on the controllability. But they knew that they had really the secret to flight, and that they knew how to control an airplane in the air on all three axes of flight, on the pitch, the yaw, and the roll, that lateral roll fashion. That was the critical part of their invention. Mesmo reconhecendo que os irmãos Wright voaram antes de 1906, muitos brasileiros usam o argumento de que os americanos não inventaram o avião. Isso porque eles decolavam com uma catapulta. The Wright brothers, in 1903, at Kitty Hawk, North Carolina, were able to take off in their flyer by engine power alone. They did not use a catapult. Then they decided the best thing to do was to build this derrick, look like an oil well, with a big weight, drop the weight, which sent the airplane down the track and ultimately in the air. But in order to get that airspeed, before they got to the end of the track, they just needed a little help, as it were. So that's where they devised the catapult system. But I should say they did have about 40 flights that did not use the catapult system up to that point. They didn't need it necessarily, but they just used it because they really wanted to get in the air faster than having to have a long takeoff. I believe there's also a myth that the Wright brothers had help in terms of a derrick and to push the airplane. But in their first flights at Kitty Hawk, this was not the case. They were on a wooden track so that the skids of the flyer would not get stuck in the sand. But the only thing pushing that flyer was an engine and two propellers. This was
not required. It was the easiest way they could think to do it. No one else had ever done it. But as soon as the other airplane pioneers began taking off, they used wheels. The Wrights did not use wheels. Glenn Curtiss was the first man to put wheels on an airplane. So the catapult was something that the Wrights did as a convenience, but it wasn't absolutely necessary. It would have been very easy had they put wheels on, which they subsequently did, to generate enough power. They were continuing to experiment with the launching derrick and the rail and so forth, but the plane, as early as '03, flew on its own power. I'll use an analogy. It's like an aircraft carrier today. When a nation has an aircraft carrier and they catapult the airplanes off, they do that to shorten the takeoff run. But the airplanes fly fine without the catapult. Se fosse voo balístico, a catapulta lançasse, o avião caísse lá na frente, não seria um avião. Mas o avião tinha propulsão própria. Além disso, depois de ter voado lá em Kitty Hawking, até o dia em que Santos Dumont, em 1906, voou, passaram-se 3 anos onde os irmãos Wright voaram dezenas e dezenas de vezes. E aí já não tinha catapulta. Era apenas um trilho para manter o avião reto. In later years, they did use a catapult to help get the airplane in the air, but even when Wilbur was questioned about that in France, he abandoned the launching derrick and took off on its own power. O voo que Wilbur Wright fez na Europa foi com o Flyer 3, sem catapulta. E o avião ficou no ar por mais de 2 horas. Quando os franceses conheceram os irmãos Wright, eles ficaram de queixo caído, né? Os irmãos Wright, eles tinham naturalidade no voo, eles voavam, eles davam 8s no ar, eles só interrompiam o voo porque faltava combustível, né? In 1908, the Wright brothers split. One of them went to Virginia to fly their airplane for the U.S. government. That was Orville. Wilbur took the same airplane to Europe and demonstrated it through Europe because much of the interest in aviation rested in Europe. Os irmãos Wright, quando chegaram a Paris, foram recebidos como inventores do avião. E foram muito bem recebidos. Isso causou uma profunda depressão em Santos Dumont. Wilbur actually flew at Le Mans in France. They realized very quickly that this airplane that the Wright brothers had invented was far advanced than anything they had seen before. They amazed their people. They flew out of Le Mans, and they amazed the population in France that they could control their airplane and go so far. And then Orville came back in July of 1909, and they flew again, and they exceeded all the expectations. By that time, Wilbur had flown in France, and everybody knew what they could do. And these flights at Fort Myer then convinced the United States that these guys are for real. E foi nesse momento que a polêmica de quem era o verdadeiro pai da aviação acabou no mundo inteiro. Menos no Brasil, onde as pessoas continuam acreditando que Santos Dumont é o criador do avião. E tudo bem, ele é mó legal, né? Então foda-se os americanos. Eu não vou nem dizer polêmica, que é uma polêmica que não existe. O mundo inteiro diz que foi irmão Wright, o Brasil diz que foi Santos Dumont. Mas é uma bobagem, é só pegar o ano. 1903, 1906, acabou o problema. Santos Dumont was certainly a pioneer. We here in America have a lot of respect. It's hard to argue that the Wright brothers were not first. They were unquestionably the first to fly. Santos Dumont tinha um valor incrível e não precisa valorizá-lo como uma mentira. Corajoso, ao extremo. Os Wright tinham até medo de voar, o Santos Dumont não tinha. Ele era um grande homem, mas ele não foi o primeiro a voar. Now, Santos Dumont was certainly a pioneer. We here in America have a lot of respect for him. He flew an airplane that was a little bit different design than the Wright brothers airplane. But we haven't seen any data that says he did that before the Wright brothers. I think people like Santos Dumont and others, they were all going about this problem in different ways. The Wright brothers
went about it in a very methodical way of testing theories and improving on the aircraft, and I think that sets them apart and makes them different. That doesn't mean that we can't recognize people like Santos Dumont for their contribution. He certainly created a lot of interest and excitement about flight. People were obviously very impressed with what he had done. But as far as achieving that controlled aircraft that actually changed the world, I think the Wrights were ahead of the others and established a foundation that everybody could build on. É fato que o voo do 14 bis não foi o melhor e nem o primeiro, o que obviamente colocaria o Santos Dumont como o inventor do avião. Mas tudo bem, porque o mundo inteiro reconhece a importância do Santos Dumont. Então cabe também aos brasileiros reconhecerem a importância dos irmãos Wright. É coisa de país café com leite. É coisa de país provinciano ficar insistindo tanto em seus heróis nacionais. É uma prova de maturidade para os brasileiros admitir que sim, o Santos Dumont foi uma grande pessoa, foi um grande inventor, mas quem inventou o avião foram os americanos, não tem discussão. It is quite clear that the energy that Wilbur Wright put into the patent suits personally took him away from developing more efficient and effective aircraft. And remember, Wilbur was the genius. Wilbur was a true genius. I have to try to be objective, and when I look at objective evidence and documentation, it's hard to argue that the Wright brothers were not first. If you have a chance to see those things of the Wright brothers, you realize that they were unquestionably the first to fly. Santos Dumont tinha um valor incrível e não precisa valorizá-lo como uma mentira. Ele era um homem extremamente engenhoso, era um homem corajoso ao extremo. Os Wright tinham até medo de voar, o Santos Dumont não tinha. Ele caiu várias vezes, ele se escapou de morrer várias vezes. I understand that Alberto Santos Dumont, who was a great aviation pioneer and actually built some wonderful airplanes later, is credited in Brazil as being the first man to fly. Unfortunately, it isn't so. Unfortunately, it isn't so. It isn't so. I used to teach at a college class, and I had a Brazilian student, and I told her that Santos Dumont was not the first to fly. And then we have a thing called Rate My Professor, and she just destroyed me. Por que você acha, então, que no Brasil a realidade foi distorcida dessa forma? É patriotada, entendeu? Diz, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos isso, mas eu acho que todos os países do mundo têm uma certa puxa pro seu lado. Mas não devia valorizar a mentira, né? Mentira é mentira. Não foi, acabou. O Brasil só vai ser um país respeitável quando a gente tiver estátuas em homenagem aos irmãos Wright nos aeroportos brasileiros. Então, isso contribuiu para essa, eu não vou nem dizer polêmica, que é uma polêmica que não existe. O mundo inteiro diz que foi irmão Wright, o Brasil diz que foi Santos Dumont. Mas é uma bobagem, é só pegar o ano. 1903, 1906, acabou o problema. Santos Dumont deserves an important place in aviation history, just not the place that many Brazilians think he has. Ele era um homem muito corajoso, ele aí inventava um monte de coisa, ele era um grande homem, mas ele não foi o primeiro a voar. Então vamos entender algo, galera. Santos Dumont foi um dos brasileiros mais importantes da história. Um grande homem, o famoso homão da porra. Cheio de mistérios, histórias fascinantes e lendas. Como, por exemplo, essa de que ele teria inventado o avião.